Renan Santos tá pontuando em pesquisa e passou na TV isso aqui, hein? Pesquisa eleitoral para presidente. O meu presidente? Olha aqui, ó, me mandaram essa foto de uma TV aqui, ó, me mandaram mesmo agora. Jornal da Record, Renan Santos com 2%. Não, ó, 2%. Cara, isso é muito bom, viu? Porque agora, ele já sai com 2, é coisa pra caramba, viu? Já largar com 2 e tipo assim... Porque assim, pode parecer pouco, mas pra vocês terem ideia, aqui no Distrito Federal, quando o Ibanez foi governador a primeira vez, ele começou com 2% também. E ninguém dava nada pra ele. Ele era tipo o não é Zangão que fala, não, como é que fala? O Azarão. Ele era o Azarão aqui. E ele ganhou. Então, assim, nessa etapa, assim, cara, ainda falta 1 ano praticamente para a eleição. O Renan já está saindo em pesquisa com 2%. É um ponto muito, muito positivo, que muita gente vai começar a lembrar, vai ver isso aí e vai falar, quem é esse tal de Renan Santos? E aí vai chamar a atenção e daí, meu amigo, é só alegria. Quando começar a ver o discurso e tudo, e o trabalho desenvolvido, muita gente vai acabar concordando com as pautas e a tendência é crescer. Exato. E um ponto que eu vejo assim, cara, 1 ano antes, eu vou te falar assim, a minha insegurança com o Renan era começar, sei lá, ano que vem começa a sair pesquisa e o Renan nem aparecer. Mas tipo assim, tem mais de 1 ano para a eleição, 1 ano e 1 mês, né? Que a gente já começou em setembro. E o cara já tá com 2%. Mas aí quando a gente vê, por exemplo, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, o Renan é mais interessante que todos esses caras, cara. Se tudo o Renan desgraçado. Exato. Não, mas o mais interessante é o seguinte, tipo assim... Desculpa, Ratinho Júnior com 21%, cara. Não. No Ratinho Júnior... Assim, eu nem considero o Lula, porque o pessoal que vota em Lula não vai votar em mim. O Ratinho é um cara que tem um apelo à mídia muito grande. Então, assim, é natural ele começar com isso tudo, tá? Só que a gente tem que começar a ver, porque quando esses candidatos forem submetidos a debates e a apresentação de ideias, e for aquele tipo de ideia xoxa, porque com exceção do Renan, todo mundo é centrão. O discurso centrão nunca vai ser um discurso radical. E hoje a população está polarizada. E as pessoas querem uma resposta radical ao governo do PT. E nenhum desses vai conseguir apresentar essa resposta radical. Então, acredito que a tendência seja desses candidatos, tipo Ratinho Júnior, Zema e etc., irem se... Primeiro que Zema, eu acho que nem manter a candidatura, tá? Cara, eu acho que nenhum deles vai. Eu até falei na última live que... Se o Tarcísio for candidato, acabou. Se o Tarcísio for candidato, nenhum desses sai. Vão todo mundo fechando o Tarcísio. Agora, se o Tarcísio não for o candidato, sei lá, o Dudu Bananinha for candidato, que eu acho praticamente impossível, porque eu acho que ele não vai ter nem direitos políticos. Ele vai ficar inelegível. Outro candidato, eu acho que aí sim todo mundo vai lançar um partido aqui, um candidato aqui, então provavelmente o Ratinho vai sair porque ele é amigo do Kassab. Não sei se o Zema vai sair, porque o Novo pode usar o Zema para outras coisas, mas o Novo vai lançar um candidato. Talvez até o Caiado saia pelo Pepuni. Exato. Isso se o Tarcísio não for. Se o Tarcísio não for. Se o Tarcísio for, todo mundo fecha nele. Pessoal, aqui, ó, como o Raul falou, furo do Conexão, pra gente é o primeiro canal da bolha do MBL a comentar aqui sobre essa pesquisa. Aí o Raul me mandou aqui também, assim, ó, Lula e Tarcísio Freitas enfrentam empatam tecnicamente em pesquisa para 2026. E aí, deixa eu ver, não conheço Não conheço o instituto. Eu não conheço esse instituto. Ah, sim. De pesquisa. Mas cara, só de botar o Renan Santos aqui, eu já confio já um pouco mais, entendeu? Sim. Não, porque eles estão afinados, né? Tem que ver se eles colocaram ou se é espontânea, tá? Porque pode ser que seja espontânea. As pessoas também começaram mas 2% espontânea, aí seria... É muito mais representativo do que eles só ter colocado e perguntado, né? Sim. Com certeza. E assim, eu sou bisotista, né? Eu gosto muito do Bisotto. E o Bisotto, ele fala, cara, o Renan Santos, ele tem que parar de fazer live agora e começar a rodar o país, assim, de norte a sul, indo pro interior, conversando com rádio de interior, com canal pequeno, com veículo pequeno de comunicação para começar a fazer um nome.
Eu acho que isso já devia estar acontecendo, né? O Renan também tem um bom argumento, que é o seguinte: o partido não saiu ainda, então ele pode estar esperando o partido sair para começar a fazer isso, né? Já anuncia agora, né? Começa agora, depois que o partido Eu acho que ele sair, só vai anunciar no Congresso do candidato. MBL. Eu estava pensando isso hoje. Ele só vai anunciar a candidatura no Congresso. E eu acho que no fundo, ele realmente não quer. Ele tá na esperança aí mas de um ele já Danilo tá aceitando isso. ou de ter um liminar pro Arthur conseguir concorrer, alguma coisa assim. Cara, mas ele assim, não quer, eu mas acho que assim, não ele tem já... outro, né? É a voz da militância, né? Porque assim, desculpa, todo mundo que vai estar naquele congresso, sei lá, fizer uma prévia, ele contra Beraldo e Gentili, por exemplo, cara, o Renan vai ganhar com 95 no mínimo. Não concordo, não. Se for contra o Gentili, não concordo. Eu, por exemplo, entre esses, eu prefiro o Gentili. Porque o Gentili tem mais mídia. Não porque eu não goste do Renan, tá? Eu gosto do Renan, acho que ele é um baita candidato, é um cara que tem um discurso muito bom, ele consegue expressar a nossa revolta de uma forma muito eficiente, só que tem 2 pontos para mim que atrapalham muito. Primeiro ponto, o Renan é uma peça fundamental na estrutura do MBL, da missão, da Valete, da porra toda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não tem ainda um peso que um Danilo Gentili teria midiático. Por exemplo, o Ratinho Júnior. Cara, o Ratinho Júnior só é conhecido porque o pai dele tá na televisão há muito tempo. O cara já largou com 21%. Então, assim, essa questão da mídia faz uma diferença tremenda. Levando em consideração que será a primeira eleição da missão, eu acho que, dado esse cenário todo, para a gente conseguir estruturar melhor a sucessão de alguém à frente das outras estruturas do MBL, eu acho que o candidato ideal seria o Danilo. Não, de novo, não que eu não gosto do Renan, mas eu acho que esses 2 pontos são bem importantes. Eu discordo porque eu acho que o Danilo não seria levado a sério. E assim, não, eu acho que o Danilo, eu acho que a primeira eleição agora tem que ser assim, um cara muito puro sangue, tipo, muito MBL, assim, na veia, representação total dos nossos valores. E eu acho que esse cara é o Renan, não tem outro. Eu não vejo a questão, tipo assim, acho que o Danilo dá para levar ele a sério, mas eu prefiro o Renan ao invés do Danilo, que é tipo assim, o meu ponto de vista, eu vejo que o Danilo, não que ele seja um nome ruim, mas eu vejo que, vendo como militante do MBL, ele tem muita mídia, tem muita visibilidade, isso é inegável. Com certeza, se botar ele numa pesquisa, ele vai ter mais de 2%, comparado ao Renan, porque ele é bem mais conhecido. Mas eu acho que ele não tem a capacidade de levar a visão do Partido Missão igual o Renan tem. Hoje, assim, para levar a visão, levar o projeto que a missão tem no Livro Amarelo, eu vejo que o Renan é um nome melhor que o Danilo Gentili nesse quesito, entendeu? Sim. E eu acho que, assim, eu tô muito animado, na verdade, com esses 2%, porque se tem 2% agora, não é tipo assim, como é que eu poderia falar? Não é ilusão acreditar que no ano que vem 10% o Partido Missão pode ter. O Renan conseguir uns 10% de voto até o ano que vem. Entendeu? E se ele conseguir 10%, a gente vai eleger muita gente com 10% de um candidato assim a presidente. Cara, assim, eu acho que o Renan ele vai acabar com 3% na eleição. 3%? Com quanto? 3%. Por que 3%? Porque, assim, considerando o Tarcísio candidato. Porque eu acho que o MBL vai crescer muito. Por quê? Porque eu acho que o eleitor vai olhar para a eleição e vai falar assim, cara, esse Renan ele é original, ele é diferente, só que tudo que eu quero agora é tirar o Lula, depois a gente conversa, Renan, mas agora eu só quero tirar o Lula. E vai acabar votando Tarcísio. Cara, mas tipo assim, uma coisa que eu vejo também e que eu vi outras pessoas falando também, por exemplo, em 2018, ninguém botava fé no Bolsonaro, cara, de ganhar uma eleição. E eu vou e eu vou te falar, tipo assim, pegando Tarcísio, Romeu, que tá aí nessa pesquisa, e Ratinho Júnior, os outros,
tem muitos votos ali que a missão consegue converter. Que o cara não falou que vai votar no Renan porque não conhece Renan, não conhece MBL, não sabe os projetos, ou às vezes só conhece MBL através das mentiras que conta do MBL, né? Que é um, sei lá, um grupo racista, preconceituoso. Tem gente que tipo, fala que não gosta do MBL, você pergunta o motivo, ela fala que não sabe o motivo, ela só não gosta. E outra coisa que eu vejo ali, ó, tem muito não sei ou não respondeu, e também nulo e branco, que também vai converter para omissão, cara, quando começar a conhecer os projetos. Porque o cara, ele não quer nem o candidato do Bolsonaro e nem o Lula. Então ele fala, vou votar branco, eu não sei quem eu vou votar. Então eu acho 3% bem pessimista, cara. Acho que não vai ser 3%. Acho que você não está levando em consideração o seguinte, Guilherme. Primeiro, esse cenário de hoje já mostra uma direita rachada, tá? Tem o Dudu Bananinha querendo se lançar, Tarcísio, Zema, Caiado, aí o Renan da nossa aula. Então, assim, já tem, vamos dizer assim, abertura a opções, tá? Isso já faz as pessoas começarem a colocar o imaginário para pensar. Aí a gente volta lá atrás. As opções que a gente tem são picolé de chuchu. Tudo água de chuchu, água de salsicha. Que não tem sabor, não tem água gosto. Eu entendo. E agora, assim, o Renan já tem um discurso que adere. Eu sei, porque eu estava até falando com o Felipe, foi isso que eu fiquei profundamente... tu estava na reunião, que a gente estava falando da questão do Congresso aqui em Brasília e tal. O clima que eu tenho percebido é das pessoas se aproximarem por conta dos discursos. Porque as pessoas não querem mais. Esse negócio de discurso excessivamente institucional, essa conversinha do Centrão aí que a gente sabe que não vai para lugar nenhum, e que, na verdade, como a gente descobriu aí, supostamente tem, inclusive, vínculo com o PCC, do atual presidente do Congresso. Então, assim, esse tipo de coisa vai afastando as pessoas. As pessoas que não votaram no Bolsonaro, votaram porque acreditaram nas pautas que ele defendia. Ele traiu essas pautas, mas agora, vendo uma outra pessoa defendendo essas pautas e as pessoas se permitindo conhecerem, eu acho que, no mínimo, ele termina com bem mais do que 3%. No mínimo, tá? Eu acho que, assim, dando esse sinal de que já começa com 2%, assim, faltando um ano para a eleição, cara, não sei não. Eu acho que se a gente fizer um trabalho bem feito aí, talvez a gente chegue até no segundo turno. Não, sim. Deus te ouça. Eu quero que o Renan vença. Só que, assim, o que acontece? Tem duas pessoas no Brasil que tem voto pra caramba, assim. É Lula e Bolsonaro, ainda é isso. Né? Então fica candidato do Lula ou o Lula em si contra o candidato do Bolsonaro. Do final, mas eu vou te falar uma coisa que nenhum outro candidato tem, só o Renan tem. Que é esse discurso novo que eu vejo que vai encantar muita gente, cara. É um discurso que, tipo assim, é o que o Arthur acabou de falar. O povo já tá cansado de, tipo, não, eu vou fazer mais obras, eu vou fazer hospitais, eu vou acabar com o comunismo, eu vou dar anistia pro Bolsonaro no primeiro dia, igual o Tarcísio tava falando esses dias. Cara, a maioria das pessoas não tá nem aí se o Bolsonaro tá preso ou solto, o povo tá cagando. Sabe o que o cara quer? O cara, ele quer poder, tipo assim, sair na rua com o filho dele, igual eu vi lá no Rio de Janeiro hoje. Um policial foi na igreja com o filho dele ontem, domingo, saindo da igreja, na porta da igreja, o bandido veio e matou ele na frente do filho. O cara quer poder ir pra igreja com o filho e voltar vivo pra casa, entendeu? O cara não quer saber desses discursos que o Tarcísio vai trazer, que o Zema, que o Ratinho vai trazer. Então eu vejo assim, o Renan, quando ele começar a falar, e em rede nacional, nos debates, o que ele fala em live pra gente, cara, muita gente vai começar a pesquisar MBL, vai começar a pesquisar a missão e vai trocar de voto, cara. Isso é um ponto que tipo, a gente não pode. Tá? A gente não pode negligenciar isso. Não, mas considerando o Tarcísio, que eu acho que assim, se tiver um outro candidato que compita com o Tarcísio, eu acho que o cenário é diferente. Mas considerando Tarcísio contra Lula ou Haddad, no final vai acontecer igual aconteceu com os votos do Ciro. O Ciro estava lá beirando ali 8%, 6%, no final terminou com 2,5%, 3%. Porque todo mundo concentrou o voto num cara, concentrado no Lula. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Muita gente vai se encantar pelo discurso do Renan, só que no final vai falar assim, cara, só quero tirar o Lula, eu vou votar agora no Tarcísio para tirar. A melhor situação para o Renan seria uma direita totalmente rachada, assim, ter Tarcísio de um lado contra, sei lá, alguém da família Bolsonaro, contra o Zema. Eu acho que seria... Eu concordo com
Pô, não é o Guto, não, cara. Eu esqueci. Guilherme. Não é o Guilherme, não, cara. Ah, tu precisa falar que concordar com ele. Não. É aquele. Porra, eu esqueci o nome do cara, velho. É aquele Sigo Nego. O Instagram dele é esse. Ah, tá. É o Jota. Jota, valeu. Nesse ponto eu concordo com o Jota. Aliás, ele fala que o Tarcísio não vai ser candidato de jeito nenhum. Né? Eu acho que o Tarcísio vai ser candidato, sim. Mas se o Tarcísio não vier a ser candidato, se assim, por exemplo, Eduardo Bolsonaro colocar o carro na frente dos bois e realmente vier candidato e tá aí, Caiara, essa galera toda vier, Tarcísio nem candidato à presidência vem, ele vem candidato a governo de São Paulo. Ele já está reeleito. Eu vejo que um ponto que a gente não pode negligenciar. Eu acho que ele vai ser candidato, todo mundo vai fechar nele. Porque assim, cara, quem que o Bolsonaro vai colocar? Porque assim, Flávio Bolsonaro tem a questão da rachadinha, dá para impugnar na hora. O Carlos tem a questão de envolvimento com milícia, dá para impugnar ele na hora. O Dudu tem um negócio lá dos Estados Unidos, dá para impugnar na hora. No fim do dia sobra a Michelle. O Dudu já está sendo processado, porque ele está utilizando, ele confessou isso, essa ferramenta dos Estados Unidos para coagir o julgamento. Esteja certo ou não, a gente sabe dos mais diversos vezes de julgamento, ele está utilizando uma força externa para coagir a autoridade judiciária a tomar uma decisão. Então, assim, ele vai ser processado e vai ser condenado. No fim do dia sobra a Michelle para ser candidato, e o Bolsonaro vai olhar assim, cara, Michelle e Tarcísio, quem tem mais chance de vencer a eleição para me dar anistia? Ele vai olhar e vai falar, cara, é claro que é o Tarcísio. É claro, se botar a Michelle lá, o Renan vai acabar com ela, viu? Vai dar até pena da mulher. Mas, tipo assim, o ponto que a gente não pode negligenciar, tipo assim, o Pablo Marçal, embora tenha muitas críticas a ele, mas a gente não pode negligenciar a votação que ele teve ano passado. Por exemplo, um cara de um partido pequeno, desconhecido do grande público, ele tinha só a rede social dele lá, ele quase ganhou. Se ele não tivesse lançado aquele laudo falso, eu acho que ele ganhava para prefeito de São Paulo. Então, tipo assim, o Pablo Marçal, ele tem uma coisa que o MBL tem, que é essa capacidade de um discurso novo e de capacidade de viralizar nas redes, que nenhum desses outros candidatos tem. Então, tipo assim, o Pablo Marçal, ele cresceu muito e quase ganhou a prefeitura de São Paulo, por quê? Porque ele pegou o que ele falava só na bolha dele e levou pra TV. E, cara, conquistou as pessoas porque era algo novo. Ou seja, na minha visão, o brasileiro, ele não quer escutar algo que seja crível ou possível de ser feito. Ele quer escutar uma coisa nova. Você fala uma coisa nova, encanta ele. Prova disso é o Pablo Marçal. Só que do nosso lado, a gente tem o Renan que fala algo novo, que é crível, que é possível de ser feito, é um discurso sério, né? Que eu vejo que, tipo assim, e tem esse efeito de viralizar, que nenhum outro desses caras tem. Então, é difícil, mas eu acredito uma possibilidade de talvez a gente conseguir para segundo turno se fizer um trabalho bem feito, sim. Só tem um detalhe de diferente, Felipe. De novo, eu até falei isso antes, que para a gente estar pontuando 2% hoje, há um ano da eleição ainda, eu acho que a gente tem chance real de ir para o segundo turno. Isso realmente me deixou muito animado. Mas tem um detalhezinho diferente aí do Pablo Marçal para a gente, tá? O Pablo Marçal fez aquela lambida no saco do Bolsonaro, entendeu? Então, assim, fez aquele negócio, ele queria estar me apoiando, mas não pode por conta do Centrão. Aí a galera faz aquele xadrez 4D, porque ele fica lá lambendo o saco do Bolsonaro. E nisso, ele se torna uma direita permitida no meio dos bolsonaristas que não são absolutamente ligados com o Jair e a família, né? Então, assim, esse detalhe, eu acho que ajudou muito ele também. Mas, independente desse detalhe, com os acontecimentos que já tiveram depois da eleição municipal, eu acho que apesar do Bolsonaro ainda ser muito grande, ainda ser a maior figura da direita hoje, apesar disso, eu acredito que ele desidratou muito, cara, porque, igual eu te falei, tem muita gente vendo que eu tô começando a postar e tal, vendo o meu vínculo, e que tem um reconhecimento de confiança em mim, etc., vem se abrir e tal, fala, cara, essa galera do MBL aí, já ouvi falar muita coisa mal, que não sei o que e tal, só que, bicho, eu sou de direita, eu odeio o PT, mas o Bolsonaro não dá mais, velho.
Bolsonaro fez isso e tal. Aí cita aquele negócio lá dele chamar o Alexandre de Moraes para ser vice, cita a série de manifestações que ele chama só para ficar idolatrando o nome dele. A galera tá de saco cheio disso, pô, porque todo mundo fica só reclamando, todo mundo assim, né? A galera dessa direita bolsonarista fica só reclamando, fazendo coisa em rede social, mas que não traz resultado. E a galera tá de saco cheio disso, sacou? Tá só tomando nas costas aí e não vê resultado. Então, assim, o pessoal, principalmente classe média aí, que tá sofrendo com essa atual gestão do PT, tá de saco cheio. Então, eu acho que isso é um fator muito importante pra gente conseguir virar mesmo. Não, dá uma olhada no chat, porque o Raul, ouçam a voz da sabedoria. Ele fez alguns comentários interessantes. As pessoas não votam em quem elas realmente querem que ganhe, elas votam em quem tem chance de ganhar. Isso é a verdade, cara. No final, eles vão olhar a pesquisa e vão votar ou no primeiro ou no segundo. No máximo, no terceiro, tipo, se ele estiver beirando o segundo. Tipo o caso do Mas Marçal, o Pablo Marçal tinha chance de ganhar? As pessoas votaram nele, cara. Ele não tinha chance de ganhar. Tinha. Cara, eu te falo 3 a 0. Não, mas tipo assim, no início não. Ele foi crescendo, entendeu? De novo, eu vou mas citar no início não levava ele a sério. Cara, mas é Bolsonaro. Bolsonaro tem voto, cara. Bolsonaro também foi um azarão quando ele ganhou. Ele não. O Collor, ele era um azarão. E ele captou para si mesmo. O Collor, ele era um azarão quando ele ganhou para a presidência, tá? Ele tava lá atrás das pesquisas. Mais ou menos. O Collor, ele também era um capitãozinho, ele dominava toda a comunicação, inclusive a Rede Globo. A Rede Globo de Alagoas era da família dele, não sei se ainda é. Então a Globo teve um papel fundamental na eleição do Collor. Também ele conseguiu sair em várias revistas, tinha até aquele subtítulo dele, o Caçador de Marajás, né? Então, o Collor tinha uma relação muito próxima da mídia. Nós não temos isso. Nós, na verdade, vamos ser taxados como extrema-direita. Mas é aí que tá. Vamos lá, o Collor, falei. O próprio... Caramba, hoje minha cabeça tá uma beleza, viu? O Marçal, ele começou como um azarão, ele começou como uma piada, todo mundo achava ele ridículo, de repente ele pegou tração. E o já citado aqui no caso do DF, o Ibanez. Ele começou com isso aí, 2% também. E ele ganhou. Então, assim, são 3 casos que, se você observar, foram estruturas de mídia muito bem utilizadas, tá? E apesar de nós não termos a mídia oficial, hoje a gente vê que a influência da mídia oficial nas pessoas é pífia, porque o Bolsonaro, em 2018, ele ganhou contra a mídia também, tá? Então, assim, e como o Felipe destacou aí, questão de mídia de rede social, o MBL já tá macaco velho nisso aí, manda bem pra caramba já, entendeu? O Bolsonaro, então, na verdade, eu acho ele tinha esse mídia, fator... Ele tinha mídia, porque, primeiro, na TV, ele tinha a Luciana Gimenez. Fora, ele conquistou um público em outro tipo de mídia, que eram as mídias sociais, que na época estava começando a surgir, e ele pegou esse boom de misturar política e redes sociais. Antes não tinha tanto isso. Sei lá, não tinha muita campanha, sei lá, para Aécio, para Serra, para ser candidato. Então, ele pegou esse boom das mídias sociais, né? Agora, temos que ver se tem alguma tendência. Eu acho que, por enquanto, é mídia tradicional e mídias sociais mesmo. Não, e a mídia também teve, por muito tempo, o PSDB, principalmente no governo FHC, e depois o PT conseguiu infiltrar um pessoal lá, enfim, Arthur tá travado aqui também.